Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar duas ferramentas que são, olha, essenciais na proteção da lavoura de soja. Vamos entender de vez qual é a diferença entre os fungicidas multissítios e os indutores de resistência. E o mais importante, né? Quando e como usar cada um para garantir aquela produtividade máxima. A nossa conversa vai seguir 4 passos bem simples. Primeiro, a gente entende o tamanho do desafio. Depois, a gente diferencia essas duas ferramentas. Na sequência, vamos ver as estratégias de aplicação lá no campo e, por fim, como juntar tudo isso num manejo realmente inteligente. Vamos nessa? Bom, vamos começar pelo começo, né? Para a gente entender de verdade a importância dessas ferramentas, a gente precisa primeiro encarar de frente o problema que todo produtor de soja está enfrentando hoje. Pois é, a grande ameaça hoje para a produtividade da soja é que os patógenos, como a ferrugem asiática, estão cada vez mais resistentes. Aqueles fungicidas sítio-específicos, que por tanto tempo foram a base de tudo, já não estão dando conta do recado como antes. E o que é um fungicida sítio-específico? Pensa assim, ele é como um atirador de elite, ataca um único ponto vital do fungo. É super eficaz, mas aí que mora o perigo. Como ele atua num só lugar, basta uma única mutação no patógeno para que o fungicida perca todo o seu efeito. E isso, infelizmente, já é uma realidade para a ferrugem da soja, causada pelo Phacopsora pachyrhizae. Então, se o nosso atirador de elite está falhando, como é que a gente combate essa resistência? Bom, aqui entram em campo duas ferramentas-chave. Elas estão ganhando cada vez mais importância, mas, atenção, elas funcionam de maneiras totalmente diferentes. E aqui está o ponto crucial de toda a nossa conversa. A distinção é essa. Um é uma arma que a gente usa por fora, contra o fungo. O outro é um sinal, um alerta para fortalecer o exército de defesa da própria planta. Um ataca, o outro prepara. O multissítio, então, é essa ferramenta de proteção externa. Ele age direto no fungo, sem rodeios. É como se a gente criasse um escudo protetor sobre a planta. E olha que interessante a estratégia dele. Ele não ataca só um ponto, ele ataca vários alvos ao mesmo tempo. A respiração, a membrana, a produção de proteína. É um ataque em massa. E isso torna a vida do fungo muito difícil. Para ele desenvolver resistência, precisaria de múltiplas mutações de uma vez só, o que é quase impossível. Por isso, eles são uma estratégia anti-resistência tão poderosa. Certo, agora vamos para a segunda ferramenta, o indutor. Esse aqui não vai matar o fungo diretamente, não. A função dele é outra. Ele age como um mensageiro, um alarme que avisa a planta. Olha, se prepara que vem ataque por aí. É quase como uma vacina para a planta. A gente aplica a substância, a planta absorve e acorda os seus genes de defesa. A partir daí, ela mesma começa a produzir os seus compostos de proteção, as fitolexinas, por exemplo. Ou seja, ela fica de prontidão, preparada para lutar contra a infecção antes mesmo que ela se estabeleça de verdade. Ok, a gente já entendeu o que cada um faz. Mas saber a teoria é uma coisa. O que realmente faz a diferença é saber a hora certa de usar cada ferramenta. O timing aqui é tudo. Vamos ver como isso funciona na prática, lá na lavoura. E o tempo certo está totalmente ligado aos estágios da soja. Os indutores, por exemplo, a janela ideal para eles é bem no comecinho, entre V3 e V5. Sabe por quê? Porque nessa fase vegetativa, a planta está com um excesso de energia. Ela pode se dar o luxo de investir na própria defesa. Já a partir de V6, a conversa muda. Aí entram os multissítios, para proteger a lavoura de forma mais direta. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente por que não se deve aplicar um indutor tarde demais. Imagina só, a planta está lá, na fase reprodutiva, toda focada em encher grão, que é o que gera produtividade. Aí, de repente, a gente aplica um indutor e grita para ela, se defenda. O que ela faz? Ela desvia a energia que iria para o grão para ativar a defesa. Ou seja, uma aplicação no momento errado pode acabar, na verdade, diminuindo a produtividade. Outro ponto importantíssimo, nem todo multissítio é igual. A gente precisa saber escolher. Olhando a tabela, fica claro. Mancozeb e clorotalonil são excelentes para ferrugem. Mas se o problema for oídio, o clorotalonil e os produtos de cobre já se destacam mais. A escolha do ativo tem que ser casada com a principal ameaça daquela lavoura. Bom, agora que a gente já tem todas as peças, vamos juntar tudo isso e montar uma filosofia de manejo que seja prática e, claro, inteligente. E os dados de pesquisa não mentem. O efeito combinado, a sinergia de usar indutores no momento certo com um programa completo de multissítios pode trazer um aumento de produtividade de até 3 sacas por hectare. Isso faz uma diferença enorme no fim das contas.
E talvez esse seja o recado mais importante. O erro mais comum é achar que uma coisa substitui a outra. Não substitui. Produtos registrados como fertilizantes foliares ou fosfitos, por exemplo, são indutores. Eles preparam a planta. Eles não fazem o papel do fungicida multissítio, como o mancozeb ou o clorotalonil, que vão lá e atacam o patógeno. Eles se complementam. E essa confusão toda nos leva a uma pergunta que todo mundo no campo se faz. Com tanta oferta, tanta prateleira cheia de produto, como é que se escolhe a ferramenta certa no meio desse mercado tão complexo? A resposta é, sendo um consumidor de tecnologia mais criterioso. É preciso pedir para ver os dados de pesquisa, a validação científica do produto. É fundamental entender o conceito por trás e não só o nome comercial. E lembrar, para um indutor funcionar, a planta precisa estar bem nutrida, forte. E vale ficar de olho porque o mercado de biológicos está crescendo e muitos deles atuam justamente como indutores. E essa frase da fitopatologista Caroline Guter resume tudo de forma brilhante. Se a situação apertar e for preciso escolher só um, o multissítio é a base, é a proteção garantida. Mas os melhores resultados, o verdadeiro salto de produtividade, esse vem da combinação inteligente das duas ferramentas. A questão que fica é, como a estratégia de manejo pode evoluir ao integrar esses dois conceitos de forma ainda mais inteligente?